Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 sinais de que a sua carteira pode ser ruim. É um tema polêmico, mas pode te ajudar de alguma forma, então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E por meio desse vídeo eu identifiquei 4 sinais. São sinais, não são provas cabais, não são elementos probatórios finais, peremptórios, no sentido de que essas 4 situações farão você perder dinheiro ou que de fato que a sua carteira de investimento seja ruim ou até péssima. Não é nada disso, são sinais. E como tais, você deveria apenas ligar um alerta, dar uma atenção melhor para sua carteira e fazer as suas reflexões conforme o debate que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E sem enrolação, o primeiro sinal que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma carteira com alta concentração em ativos de alto risco. O que seria uma carteira com alta concentração em ativos de alto risco? Por exemplo, uma carteira de R$10 mil composta por Melius Cash 3, Oi, que recentemente pleiteou e conseguiu mais uma recuperação judicial, Cogna, Magalu, Paranapanema, que também ingressou com recuperação judicial, o IRB, que vem apresentando sucessivos prejuízos mesmo após follow-on, a Apvida também poderia se enquadrar aqui. Ainda para fechar com chave de ouro, Lojas Americanas, que só acumulou 95% de queda nos últimos 12 meses. Com uma carteira ultra concentrada em apenas ativos de risco, ou suponhamos que você tem todos esses ativos na sua carteira e que eles representam 70, 80 ou até 90% da sua carteira e apenas 10% você tem algum ativo mais conservador, como por exemplo Banco do Brasil, uma Taesa, uma Klabin, ações muito mais seguras que costumam pagar bons dividendos. Banco do Brasil e Klabin, por exemplo, são ações de empresas centenárias, mas você prefere ter apenas 10% e uma alta concentração ou talvez até exclusividade da sua carteira nessas ações. Ou uma carteira composta por criptomoedas de altíssimo risco, altcoins extremamente especulativas, ou então uma carteira de fundos imobiliários exclusivamente high yield, por exemplo, detendo só HCTR11, BDIF11, yields aqui próximos de 20%, e você acha que está com uma carteira excelente, quando na verdade você está se expondo a extremo risco, porque esses fundos imobiliários high yield geralmente possuem títulos de dívida do setor imobiliário, os certificados de recebíveis imobiliários de altíssimo risco, por isso que eles entregam alta rentabilidade. E aí você poderia argumentar, mas minha carteira é feita dessa forma, principalmente com ações, porque quando os juros começam a cair, essas são as ações que mais sobem. Foi o que aconteceu no ciclo de alta da Bolsa de Valores entre os anos de 2016 e 2019. Contudo, você está ignorando um fator muito importante. Durante um bull market, todas as ações sobem. Claro que não todas, mas as que tenham um mínimo de especulação positiva. Até mesmo o Oi chegou a se valorizar várias vezes na recuperação pós-pandemia. Então veja só essa recuperação de Oi aqui. Ela chegou a subir quase 400% nesse período, por conta de uma mera especulação do mercado de que ela viria a dar lucro e nunca deu. Por isso, você não deve ficar pensando na sua carteira para os momentos de bull market em que tudo está subindo, em que o mercado está extremamente otimista. Nesses momentos, até os ativos mais conservadores sobem. É claro que eu não estou dizendo que você não pode ter ali na sua carteira uma pimentinha como o Oi, Cogna, Magalu. Não é recomendação de investimento nenhuma, mas diante do elevado risco dessas ações, você deveria ter um percentual muito pequeno, muita gestão de risco nessas ações. Então, enquanto você coloca 10% da sua carteira em Taesa e Banco do Brasil, você deveria colocar no máximo 1% numa Magalu. Dessa forma, caso de fato essas ações venham a subir muito num bull market, esse 1% teoricamente passará a ser 5% ou até 10% da sua carteira, se de fato tiver uma subida tão substancial. E vale ressaltar também que, nesses momentos de juros altos, como é o momento atual, essas empresas são as que mais sofrem e as que mais costumam quebrar nesses momentos. Então, no momento atual você deveria estar pensando não em alta concentração em ativos de risco, mas em boa diversificação, em ativos mais defensivos, em ativos de renda variável mais consolidados, que pagam bons dividendos, porque os dividendos vão compensando a sua perda temporária nesses momentos de baixa. Valendo ressaltar também que os dividendos são um componente muito importante no seu retorno total ao acionista. E, após um bull market, essas ações também irão subir. Não irão subir tanto, isso é verdade. Ainda assim, os dividendos que você recebeu, o número de ações que você acumulou, você nem vai se importar com isso. Você não vai ficar triste porque o outro está ganhando mais dinheiro com Magalu ou
Cogna ou Oi, porque você seguiu a sua estratégia e suportou todas as oscilações do mercado, se manteve resiliente e está ali feliz com a sua carteira de dividendos evoluindo. Um segundo sinal que eu gostaria de trazer aqui para vocês de uma carteira provavelmente ruim seria a ausência de estratégia definida. Como assim, Luan? Quando você não tem uma estratégia definida de investimentos, ao montar uma carteira de investimentos, você acaba fazendo giros constantes. Então, por exemplo, você diz assim: comprei Magalu a 3,50, se subir a 4 eu vendo. Aí você vai lá e vende e passa, agora eu vou comprar IRB. Se subir um pouquinho eu vou vender, depois eu vou comprar Banco do Brasil. Aí Banco do Brasil chega a R$40, você vende, fala assim: se voltar para 35 eu compro. Aí você fica fazendo esse giro louco e aí em algum momento, por exemplo, o Banco do Brasil não volta mais. Ele continua subindo e pagando dividendos. Muita gente achava que era possível pegar Banco do Brasil a R$30 porque o Ibovespa chegaria de novo nos 100 mil pontos e não aconteceu. Ele está com um novo suporte porque em algum momento o mercado percebe o valor da empresa. No caso do Banco do Brasil. Por isso, é preciso que você tenha uma estratégia. A sua estratégia é focada em dividendos? A sua estratégia é focada em crescimento? A sua estratégia é focada em dividendos e crescimento? A sua estratégia segue o buy and hold clássico? Ou admite vendas em momentos específicos? Você prefere se expor mais num dividend investing ou se expor mais em empresas de crescimento num growth investing? O importante é ter a sua estratégia definida. O que você vai fazer para alcançar seus objetivos? Monte um plano, nem que seja na sua cabeça, e siga esse plano. Do contrário, se você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai chegar no objetivo final. As ações que eu citei aqui no vídeo, Americanas, Apvida, IRB, essas ações aqui comporiam uma carteira sem estratégia. Qual a sua estratégia aqui? Só comprar empresas que dão prejuízo? Isso sequer é uma estratégia. Se você acha que isso é uma estratégia, cuidado ao investir em renda variável, porque você pode estar realmente numa cilada. Então, busque uma boa estratégia que foque no acúmulo de patrimônio, que se beneficie dos juros compostos ao longo do tempo. Um terceiro sinal que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma carteira copia e cola de influenciadores. É você simplesmente vir aqui, olhar a carteira do Mirai Investing e simplesmente replicar. Ou a carteira do Primo Rico, ou do Neto Invest, não interessa qual influenciador. Qual que é o grande problema disso? Você não estudou o ativo, você simplesmente seguiu piamente a carteira daquele influenciador, ou do seu amigo, ou de algum parente, ou de um especialista que você admire, você só copiou e colou. O grande problema disso é, como você não estudou a fundo aquele ativo, como a sua estratégia de investimentos não necessariamente é daquele modelo de carteira que você copiou, você não vai suportar as oscilações daquela carteira. E você sequer vai entender o que está acontecendo com aquela carteira. Em momentos de grande queda, você vai acabar zerando posição ou fazendo movimentos malucos, tentando proteger a carteira através de opções, o que eu acho uma bobeira. E aí, além de fazer essas maluquices com opções ou até outros instrumentos financeiros, você vai girar loucamente a carteira, vai achar que a bolsa de valores é cassino e vai sair da bolsa, vai correr tudo para a renda fixa. Vai pegar todos os seus recursos e passar para a poupança, para um CDB que seja, porque você não montou a sua própria carteira, ou ao menos se você pediu para alguém montar, pagou algum profissional, entendeu o que significa aquela carteira, para que você não tome decisões precipitadas em momentos de apuros. E um último sinal, esse é bem polêmico, pode ter gente me xingando aqui nos comentários, mas seria o seguinte: você está há mais de 10 anos amargando perdas. Por que isso aqui é polêmico? Mesmo assim eu decidi trazer aqui para vocês esse vídeo. Porque, como vocês sabem, todos nós sabemos, a renda variável, especialmente as ações, levam tempo para apresentar ganhos. Muito tempo, muitas vezes. É por isso que se diz que você precisa investir em ações pensando no longo prazo. E a verdade é que longo prazo é de no mínimo 10 anos. E por que eu coloquei aqui mais de 10 anos amargando perdas? Estou falando aqui de perdas nominais, eu não estou nem falando de perdas para inflação. Então você realmente está tendo uma rentabilidade negativa nesses 10 anos. Porque também não dá para exigir que o investidor supere a inflação, até porque isso muitas vezes nem depende dele. Mas no caso de rentabilidades negativas nominais, será que é culpa do investidor? Olha, olhando isso aqui para o gráfico do Ibovespa, tivemos aqui no nosso passado recente um momento em que a bolsa ficou caindo, amargando perdas entre 2010 a 2016. Portanto, 6 anos de perdas. Mas foram 6 anos, não foram 10. De tal modo que 10 anos acaba sendo um período muito longo. Um período de 10 anos pegaria de 2010 a 2020. Isso daria um lucro aqui de 76%. No Ibovespa, que é um índice ruim. Portanto, é muito difícil você pegar aqui prejuízos de 10 anos. Veja só, mesmo quem comprou Ibovespa no pico aqui de 2008, antes da crise do subprime, olha aqui em 10 anos, vamos pegar até 2018.
16, 17, 18. Você está ganhando 10%. Então veja que um período de 10 anos realmente é a chave para definir longo prazo. Então se você está com uma carteira investindo há 10 anos e a sua carteira está com uma rentabilidade negativa, talvez fosse o momento de você repensar essa carteira, mudar a sua estratégia eventualmente, fazer algum movimento, porque 10 anos é um período muito longo. Você perdeu da inflação, você perdeu do mercado, até para o Ibovespa, que é um índice ruim, que não raro acaba perdendo em determinadas janelas de tempo para o CDI, e a sua carteira segue aí, perdendo de tudo quanto é coisa, fazendo com que você fique 10 anos sem ao menos se aproximar da inflação, ou ficar no 0 a 0. É muito tempo para você perder dinheiro. Talvez fosse o momento de você repensar. E aqui eu estou falando que a sua carteira está com rentabilidade negativa. Eu não estou dizendo que um ativo ou outro da sua carteira está com rentabilidade negativa. É óbvio que quando a gente acaba diversificando, alguns ativos vão acabar não dando certo e faz parte do jogo. Todos os grandes investidores sofrem com isso. Na verdade, nem é sofrer, eles já esperam esse tipo de coisa acontecendo. Então, suponhamos que eu tenho uma carteira ali, num período de 10 anos, composta de 15 ativos, e 5 desses ativos estão amargando perdas durante todo esse período. Só que a minha carteira está positiva, ou ao menos está ali próxima do que houve de variação inflacionária, ou um pouco acima, um pouco abaixo do mercado, não interessa, está positiva. Só que eu tenho ativos que estão com rentabilidade negativa. Tudo bem, não é esse o caso aqui que estamos tratando. É de uma carteira inteira que no final está dando negativa. Então isso deveria ser um sinal de alerta, na minha opinião. Não sei qual é a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se você conhece algum amigo que possa se beneficiar desse vídeo, a fim de que ele possa refletir sobre a sua carteira, não deixe de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!